Aqui eu posso usar tanto esse tipo de corte, quanto fixando 3 dedos na faca, fazendo esse. E diminuir o tamanho até o tamanho desejado. Coentro e cebolinha. Sobre a minha bancada, eu tenho uma cabeça de alho. A gente vai descascar, dar um cortezinho. Pegar só um dentinho. Lembrando sempre, quando a gente trabalha na cozinha, quanto mais limpo for a nossa área de trabalho, mais perfeito e rápido vai ser o nosso trabalho. Lembrando da faquinha, mais uma vez, ela fazendo detalhes. Eu posso tirar a casca do alho dessa forma, descascando manualmente. O interessante, para que eu faça isso, eu tenho que ter uma faca menor. Ou então, eu pego a faca, bato com o alho embaixo e descasco. Sendo assim, essas são duas das inúmeras formas que eu tenho de descascar o alho dentro de uma cozinha. Vou pegar um para a gente fazer cortar. Eu posso cortar tanto em rodelinhas, quanto eu posso continuar cortando em rodelinhas e inverter a posição sem ter muito trabalho e diminuir do jeito que eu quiser os tamanhos. Uma, duas, vou deixar aqui no cantinho. E a outra seria eu cortar em rodelinhas, depois pegar essas rodelinhas, diminuir o tamanho, até chegar num cubinho bem pequenininho, que foi o que a gente fez anteriormente com a cenoura e com a abobrinha. Três formas de diminuir ou de usar o alho em diversas preparações. Na cozinha, existem alguns tipos de aromáticos. Dentre eles, a cebola piquê, que é o que a gente vai fazer agora, que serve para liberar o aroma para o alimento. Aqui eu tenho meia cebola, né? Peguei a cebola, dividi ela ao meio, mantendo aqueles cabelinhos. Tirei a casca, reservei a casca, né? E aquilo que eu não utilizei da cebola. Vou pegar aqui uma folha de louro e cravinhos e vou fixar esses cravinhos na cebola, para fixar, para prender o louro. Quantos cravinhos? O suficiente para prender o louro e ele não se solte no cozimento. Se ainda tiver espaço na cebola, eu uso outra folhinha de louro e coloco cravinhos o suficiente para prender essas folhinhas. Aqui eu tenho cebola piquê, que é uma cebola aromática, onde vou liberar para o preparo o aroma da cebola, do louro e do cravinho. E eu posso usar isso em diversas preparações dentro da cozinha que eu precise sentir um desses três aromas.
Aqui na minha bancada, a gente vai fazer mais um aromático, que é o sachê. A gente chama de sachê de pis, mas a gente pode chamar de sachê, de saquinho, né? De aromático somente. E para fazer esse aromático, eu vou precisar de gases ou de um saquinho de café descartável ou de qualquer outro paninho limpo e que possa passar o aroma para o alimento, um barbante, um pedaço de barbante grande, louro, alho e ervas, que não excedam 3. Aqui a gente tem o tomilho e o alecrim. Então eu venho aqui, bato o alho para que ele fique só estraçalhado, quebradinho. Abro a minha gaze, coloco o alho, a folha de louro, coloco as minhas ervas. Aqui eu poderia colocar qualquer coisa que eu precise do aroma. Poderia ser o cravo, poderia ser uma cebola, sabendo que o que eu colocar aqui dentro vai ser liberado o aroma para o alimento. Aí eu faço um sachêzinho, pego o barbante, enrolo, prendo bem presinho. Se eu achar que vai extravasar o que está aqui dentro para o alimento, eu coloco 2 gazezinhas. E aí eu tenho o meu sachêzinho. Ele vai ser colocado dentro da panela durante todo o processo de cozimento. Depois eu retiro e descarto. A função é só liberar o aroma de tudo aquilo que está aqui dentro. Então o sachêzinho fica guardado. Na hora que ele for entrar numa preparação que tenha como base líquida, eu coloco, deixo o fio para fora, depois acabou, eu retiro o fio e aromatizei meu alimento com o meu sachê. Vamos trabalhar agora o feijão e quando a gente vamos primeiro falar da escolha do feijão. Quando a gente vai escolher um feijão, ou a gente compra no supermercado, ou a gente ganha de alguém, ou ele é plantado, né? Ou a gente compra numa feira, enfim. Se eu receber esse feijão vindo de feira, ou então comprando em algum lugar que eu não conheça, que não seja, né, um mercado, que ele vem ensacado, o ideal é que eu cate o feijão, né, dê uma olhada para ver possíveis sujidades, pedras, enfim, e dê uma enxaguada nele. É necessário deixar o feijão de remolho só se eu não tiver panela de pressão. Se eu tiver panela de pressão, não há necessidade. Panela de pressão, ela vai abreviar o tempo, né, de cozimento e não tem necessidade nenhuma de deixar ele de remolho. Até porque quando a gente fala de cozinha de escola, a gente às vezes não tem tempo, não tem espaço dentro da geladeira. Sendo assim, o ideal é que a gente não deixe ele de remolho. Se isso acontecer, eu tenho que fazer dentro da geladeira. Então, aqui eu tenho a panela de pressão. Dentro da minha panela de pressão, eu já tenho água. Então, temos água. E essa quantidade de água vai ser o suficiente para cobrir o feijão e passar 4 dedos. Colocando o feijão. Além do feijão, nessa primeira parte, a gente vai usar louro. E o louro ele pode ser tanto o in natura, do jeito que a gente colhe da horta, ele vem direto para a panela, ou então o desidratado. O louro ele serve apenas como aromático. Então, primeira fase do feijão. Feijão, água, passo 4 dedos acima, boto 1, 2 folhinhas de louro. Fecho a panela e ligo o fogo. A partir daí, a gente deixa no fogo alto. Eu vou esperar a panela fazer pressão. Depois disso, eu venho, abaixo o fogo e aí a gente marca de 25 a 30 minutos. Depois do cozimento do feijão, cerca de 25, 30 minutos,
gente vai, tira a pressão ou espera a pressão sair naturalmente. E eu posso tirar a pressão colocando a panela debaixo da água corrente e tocando no pino aos pouquinhos. Quando ele não fizer mais barulho de pressão, aí eu venho e abro a minha panela com segurança. Feito isso, eu vou deixar a panela agora de ladinho. Vou pegar uma frigideira. Vou ligar o fogão. E vou pegar um pouquinho de óleo ou azeite ou qualquer outra base de gordura. Vou colocar na minha frigideira. Como se fosse um espelho de azeite. Vou pegar cebola cortada em cubinhos. A quantidade eu determino, né? Posso botar muito e posso botar pouco. O ideal é que a gente coloque um pouco, uma cebola média para 3 xícaras de feijão, para que o gosto da cebola não sobressaia ao gosto do feijão. Coloquei a cebola e agora vou esperar ela dourar ou ela alourar. É quando ela muda a cor, ela deixa de ter essa cor de cebola crua, esbranquiçada. A segundo passo, ela vai ficar translúcidazinha, vai ficar transparente, para depois ela começar a dourar. Eu acho isso muito importante, porque a gente está fazendo feijão. Então, a cebola é só um coadjuvante, ela não tem que aparecer mais do que os grãos de feijão. E a gente também tem que respeitar a cultura local. Tem alguns lugares que as pessoas não têm cultura de comer cebola. Então, em função disso, o ideal é que a gente trabalhe o alimento de forma a ele ser aceito por todos os estudantes. Então, ela vai ficar aqui dourando. Em cima da minha bancada eu tenho o alho. A gente usa cerca de 1 dente, 2 dentes de alho. O alho sempre depois da cebola, porque ele queima mais rápido. Algumas hortaliças, no nosso caso a cenoura e a abobrinha, mas eu poderia ter abóbora, poderia ter maxixe, poderia ter quiabo, tudo isso para usar do feijão. Veio direto da horta para a minha panela. Aqui eu tenho a couve-manteiga cortadinha e o cheiro verde na finalização do feijão. Isso tudo a gente vai usar para fazer o nosso feijão. Então aqui a gente vai só esperando a cebola dourar, tomando cuidado para que ela não queime. Então mexendo de vez em quando, até que ela atinge o ponto esperado. Ela vai ficar bem douradinha, bem amarelinha. Enquanto a nossa cebola está dourando, eu vou colocar agora as nossas hortaliças dentro do feijão, para que elas deem uma amolecedinha. Não tem necessidade de colocá-las na pressão, porque como é muito rápido, né, elas vão ficar aqui amolecendo. Enquanto isso, a água do feijão vai reduzindo e ao mesmo tempo eu vou engrossando o meu caldo. Após um tempinho, a minha cebola já vai estar douradinha. Eu venho e coloco de 1 a 2 dentinhos de alho. O alho não precisa de muita espera, ele cozinha bem mais rápido do que a cebola. Misturei tudo. Depois de um tempo, o alho, alguns segundinhos, o alho dourou. Aí eu venho aqui, ó, dependendo da quantidade de feijão, nesse caso eu posso pegar 2 conchas de líquido. Mais 2 do grão.
Devolver essa abobrinha que veio por engano. Misturo. Agora eu vou utilizar o amassador para amassar os meus grãos. Isso vai fazer com que o meu caldo engrosse se o meu tempo for curto. Se eu tiver um tempo a mais, eu espero o caldo engrossar naturalmente com o tempo de cozimento. E alguns tipos de hortaliças também favorecem o caldo ficar mais grosso, como a abóbora, por exemplo. Então, eu vou amassando o máximo que eu puder, até transformar numa papinha. Depois disso, eu volto com esse caldo para minha panela. Colocar a panela de volta no fogo. Mexo e aí eu deixo quieto. É o tempo que as hortaliças que eu coloquei vão amolecendo. Vou colocar agora a couve. Um pouquinho do coentro e deixo o restante para finalização. E é importante a gente ressaltar como a nossa preocupação, além do instrumento, né, da ferramenta pedagógica, é também a alimentação do escolar, a gente tenta agregar ao feijão o máximo que a gente consegue de nutrientes. Então, eu tenho nutriente da couve, eu tenho nutriente da abobrinha, da cenoura, poderia ser o nutriente da abóbora, do chuchu, do quiabo. E assim eu aumento o aporte nutricional do meu feijão. Sendo assim, eu espero agora tempo suficiente para a abobrinha amolecer, a cenoura amolecer, coloco sal. O sal entra só no final, porque o sal ele serve para realçar o sabor de todos os ingredientes que já estão aí. E finalizo e o feijão está pronto para servir. Para o preparo da carne moída, a gente fez a opção em pegar vários produtos que vêm da horta. Aqui eu tenho a cenoura, a abobrinha, a batata, o coentro e a cebolinha. Poderia ter sido a salsa e a cebolinha ou só um dos dois. Alho e cebola. O tomilho e o alecrim. Poderiam ser outras ervas também. O importante no preparo da carne moída é a gente ter como foco que eu estou utilizando para preparar uma carne, que poderia ser um frango ou um peixe, todos os ingredientes, todas as hortaliças que eu plantei na horta da minha escola. Então, aqui poderia ser uma panela, uma frigideira, no meu caso é uma wok, bem quente. Eu vou colocar um pouquinho de azeite ou de óleo ou de qualquer outro tipo de gordura. Se eu quiser, eu também poderia não colocar nada, mas para isso eu preciso conhecer a panela que eu estou trabalhando. Vou tirar aqui a proteção da carne. Se ela estiver guardada na geladeira esperando, o ideal é que a gente proteja ela com papel filme ou coloque ela dentro de um saquinho que não tenha sido usado no mercado, limpo. E vou colocar a carne moída na frigideira bem quente. O importante é que a frigideira esteja bem quente. Para quê? Para que a minha carne sele. Ela vai criar uma camada de proteção e vai liberar menos água durante o processo de cozimento. Então, eu vou deixar quietinha, não vou mexer. Depois de um tempinho, eu venho aqui, mexo ela rapidinho. Aproveito para amassar alguns gominhos que tenha e deixo ela quieta, até que ela esteja completamente selada. E para que ela esteja selada,
ela vai estar toda dessa cor. Deixa de ter essa cor de sangue avermelhada e passa a ficar cinza, amarronzada. E eu sigo com o cozimento da minha carne. Então aqui, ó, eu posso mexer rapidinho. Por isso que a frigideira ela tem que estar muito quente, porque quanto menos água soltar no cozimento da minha carne moída, mais saborosa a minha carne vai ficar. E a gente tem mania de achar que aquela água que sai é o molhinho. E na verdade aquilo é o sangue que está saindo. Então, caso eu mexa demais, ou a carne não tenha sido 100% descongelada, eu deixo aquela carne, a água evaporar. Depois que ela estiver bem sequinha e a carne começar a fritar, aí sim eu começo a utilizar os outros ingredientes. Na sequência, a cebola, o alho e todas as hortaliças. A cebola piquê está aqui porque, se eu quiser aromatizar ou com louro, ou com cravo, ou com a cebola, eu posso jogar ela daqui a pouco, quando a gente tiver colocado, adicionado água, e ela vai liberar muito suavemente um dos 3 aromas. Então aqui, ó, a gente pode perceber que tem um pouquinho de água já soltando, a gente deixa quieto, vai mexendo e espalha. Por isso que eu gosto de trabalhar a carne moída em panelas maiores do que a quantidade de carne moída. Porque eu consigo produzir menos água do que se tivesse numa panela menor em relação à quantidade de carne. Então, assim, só para que a gente tenha ideia, a quantidade de água que está soltando é mínima. E que na hora que ela vai tocando nas partes mais quentes da minha panela ou da minha frigideira, nesse caso da minha wok, eu acabo eliminando essa quantidade de água. A carne moída não tem nada, ela está do jeito que eu comprei, não tem alho, não tem cebola, não tem vinagre, não tem sal. O objetivo aqui é selar a carne moída para retirar todo o sangue e evitar aquele gosto de ranço ou de sangue que a gente às vezes prova na carne. Agora, como a carne está selada, né, ela já mudou de cor, qual que é o trabalho que eu vou ter agora? Deixar esse restinho desse líquido que está aparecendo, que ainda é do sangue, evaporar. Quando ela evaporar, ela vai fritando, e aí eu dou sequência colocando os ingredientes. Nesse meio tempo, para a gente não ficar sem fazer nada dentro da cozinha, eu aproveito e vou fazendo as outras coisas que eu tenho que fazer no dia a dia da cozinha da minha escola. Se eu tiver que preparar uma salada, essa é a hora. Se eu tiver que finalizar o feijão, essa é a hora. Se eu tiver que lavar uma louça ou outra, esse é o momento. Enquanto isso, a carne moída vai ficar lá no cantinho dela, fritando um pouquinho. A carne, então, depois de um tempo, ela já não tem mais líquido nenhum. O líquido foi todo, evaporou com o calor do cozimento. Agora eu tenho só a carne moída, mas também ainda sem nenhum tempero. Partindo daí, eu vou entrar com a cebola. Quantidade de cebola sou eu que determino, né? Cebola a gosto. Aqui tem uma cebola tamanho média cortada em cubinhos. A gente vai incorporando a cebola à carne, deixando do mesmo jeito que a gente fez com a carne, a gente faz com a cebola. Deixa ela dourar um pouquinho. Se eu sentir necessidade, eu acrescento um pouco mais de óleo ou de azeite. E aí vou deixando a cebola dourar. Feito isso, a cebola estando dourada, eu pego o alho, abro um espacinho no centro da panela, coloco de 1 a 2 dentinhos de alho, ou depende muito também da quantidade
de alimento que eu vou estar produzindo na escola. Se a quantidade for maior, eu aumento a quantidade de alho. Feito isso, eu coloco a batata, a cenoura e a abobrinha, cortadas em cubinhos. Eu acho que fica mais bonito, mais apresentável. Lembrando que a gente quer dar uma aparência nova para a cozinha da escola. E quanto mais colorido for o nosso alimento, mais atrativo ele vai ser para os nossos escolares. E maior vai ser a aceitação. Coloco um pouquinho das ervas que vieram da nossa horta. Metade do nosso cheiro verde. Misturo. E agora, eu teria a opção de acrescentar água para produzir o caldinho.